desafiar você. Você está diante, talvez, de uma das porções mais estupendas das Escrituras. Gostou da palavra aí? Não. Mas fantásticas. Talvez um dos textos, um dos capítulos que eu mais amo. Todos os capítulos da Bíblia, todos os versículos são fantásticos, mas Apocalipse capítulo 5 é espetacular. E eu queria muito que você absorvesse o máximo possível desse capítulo. Então já vai lendo e pedindo, o Senhor fala: Senhor, não me deixa distrair nem 1 milésimo de segundo, Senhor, para que eu possa beber dessa verdade. Apocalipse capítulo 5 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de ir abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para o nosso Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, nós temos total consciência da grandeza, da profundidade, da extensão, da seriedade, da santidade desse livro. Temos plena convicção que, se dependesse de nós, seríamos nessa hora totalmente destituídos, dizimados, por causa da santidade do Deus que é apresentado nesse livro. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu peço ao Senhor que intervenha com teu Espírito nessa hora, levando cativo mentes e corações. Peço ao Senhor que abra nosso entendimento, uma gotinha só do Espírito do Senhor neste lugar, da unção do Senhor neste lugar, é suficiente para que nós possamos cair por terra em profundo temor. Eu peço ao Senhor, Pai, abra o nosso entendimento, que haja muito temor e reverência
ao ouvir a tua voz e a tua palavra. Ministra o coração do teu povo e glorifica o teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Querido, preste atenção nesse texto. Eu preciso explicar ele de maneira muito minuciosa para você entender, porque o Apocalipse é um livro que traz muita simbologia. Logo, quando nós vemos que João é levado até a visão e a revelação, e receber a revelação do Apocalipse, João está em espírito. Se ele está em espírito, essas coisas são espirituais. João é levado em êxtase ao céu, em espírito. E depois do Senhor enviar as cartas à igreja, às 7 igrejas da Ásia, e João registrar essas cartas, João então está preso na ilha de Patmos, e quando todas as portas se fecham para João, Deus abre uma porta para João no céu, e fala: sobe para cá. A voz que ele ouve, convidando para subir para cá, é a mesma voz que controla o universo, a voz de Cristo. Diz a Escritura que Cristo está no meio da sua igreja, andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, e diz o texto de Apocalipse 4, que essa voz chama João, e fala: João, sobe, que eu vou mostrar para você o que vai acontecer depois dessas coisas. Depois dessas coisas que foram relatadas, que você escreveu à igreja, o que vai acontecer agora, João? João então vê o trono de Deus, e no capítulo 4 João vai descrever esse trono. Perceba que como judeu, João, os judeus eles não mencionavam o nome de Deus. Então João não vai falar assim: eu vi Deus. Ele fala o seguinte: e aquele que está sentado no trono, porque os judeus tinham medo de profanar o nome de Deus. Então o judeu não mencionava o nome de Deus quando se falava Deus, por medo de profanar a santidade de Deus. João então fala que aquele que está sentado no trono, e João, para descrever o trono de Deus e a majestade, a beleza, ele usa pedras preciosas, e ele vai usar o jaspe e o sardônio, e nós vimos isso no domingo passado. Enquanto o Apocalipse capítulo 4 vai mostrar que existe um governo sobre a terra, que existe um trono que controla o universo, e João sabe muito bem disso, porque naquela época quem controlava o mundo era o Império Romano, e era um trono esmagador, cruel, impiedoso. E João então vê o trono de Deus, e um trono de justiça, um trono de majestade, e João descreve esse trono. Mas ainda na visão de olhar para o trono, João vê que na mão daquele que está sentado no trono tem um livro. E agora toda a atenção do céu se volta para o livro. E diz o escritor que esse livro está na mão direita. E por que na mão direita? Porque é a mão de governo, é a mão de força, é a mão de controle. Então preste muita atenção, para que você entenda talvez um dos trechos mais impressionantes das Escrituras. Ele vê esse livro, que talvez seria a ideia do rolo, do pergaminho, aquele mesmo rolo, aquele mesmo pergaminho de Ezequiel, quando a ordem Ezequiel toma e come o livro, come o rolo. João então vê esse livro, e aqui o texto vai dizer, mantenha a sua Bíblia aberta, que o texto vai dizer que esse livro está escrito por dentro e por fora, que esse livro está completo, e também vai dizer alguma coisa a respeito desse livro, hein? Preste atenção. Ele não só está escrito por dentro e por fora, como ele também está selado. E aí vai falar que ele está selado com 7 selos. 7 no Apocalipse tem o significado de totalidade, completude, o completo. Então vamos entender o livro. Esse livro está descrito por dentro e por fora. Isso quer dizer que não existe mais nada para ser escrito de novo na história. Deus já escreveu a história por completo. Mas olha que esse livro está fechado, lacrado, e está completamente
lacrado. Os 7 selos traz a ideia então dele estar perfeitamente, completamente lacrado. E é interessante porque o selo, antigamente, trazia a ideia de que quando uma correspondência era enviada e era selada, somente o destinatário poderia desatar o selo. Era a certeza de que a correspondência iria chegar sem ser violada, quando o selo real era colocado na correspondência. Aquele que violasse essa correspondência, que não fosse o destinatário, possivelmente sofreria um dano. E aqui esse livro está selado, não só com o selo real, mas com toda a perfeição e a completude e a totalidade do selo real de Deus, está completamente selado. Então esse é o livro. Mas a pergunta é: que livro é esse? Talvez você pensou, é o livro da vida, pastor, aquele que meu nome vai estar lá. Não é esse livro. Que livro é esse? Primeiro, esse livro vai trazer a representação da autoridade sobre os decretos divinos, sobre os propósitos divinos. Que livro é esse? É o livro da história dos propósitos de Deus sobre o homem, sobre a humanidade. É o livro dos decretos de Deus sobre a humanidade. O que significa aí? Significa que a história está escrita e está selada e está nas mãos de Deus, na mão direita, na mão de governo, na mão de controle. O que significa isso, pastor? Significa que a história, meu irmão, não está nas mãos do acaso. A história não está nas mãos dos reis. A história da humanidade não está nas mãos das grandes potências mundiais. A história da humanidade não está nas mãos de Satanás. E a história da humanidade também não está nas nossas mãos. Significa que a história está nas mãos de Deus, de governo. Significa que essa história está escrita e determinada por Deus. Esse é o significado do livro. Significa que nem eu nem você podemos alterar uma vírgula do que está escrito. Por quê? Nós vamos entender por quê. Esse livro vai tratar do plano de Deus, de juízo e de redenção, que foi desencadeado pela morte e pela ressurreição de Cristo. Escute. Olha o texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro, por fora e selado por 7 selos. Versículo 2, um problema. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? A resposta já vem no versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Preste atenção aqui. É o livro dos propósitos de Deus, é o livro da obra de redenção de Deus, de juízo de Deus, mas esse livro está selado. E não só, nem no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar se encontrou alguém que fosse digno de abrir o livro, mas também ninguém que conseguisse olhar para o livro. Não existia ninguém digno de abrir o livro. Querido, o problema é que se esse livro não fosse aberto, se esses selos não fossem desatados, a história não teria sentido. Aqui o texto está dizendo que algo está impedindo. Existe alguma coisa que está impedindo do livro ser aberto
e da história, dos propósitos, dos decretos de Deus se cumprirem sobre a terra. Algo está impedindo do juízo de Deus e da redenção da igreja de Deus se cumprir sobre a terra. E é esse o motivo que deixou João desesperado. E diz o texto que João, no versículo 4, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Um problema agora. Deus escreve a história. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus projetos. Mas ninguém podia abrir o livro. Ninguém podia nem olhar para o livro. O livro do desenrolar que ia abrir a história. Ninguém podia abrir esse livro. Ninguém podia olhar para esse livro. Esse é o problema que agora. Versículo 4. João vai dizer que não é força aqui. Ele vai dizer: não achei ninguém forte o suficiente para abrir o livro. Ele falou: não achou ninguém digno. Aqui não está falando de força, mas está falando de caráter, de dignidade. Porque o texto diz que ninguém podia olhar para esse livro. O desespero é: se esse livro não for aberto, os propósitos de Deus para a humanidade serão todos frustrados. E a história da humanidade será um grande enigma. Não fará sentido algum. Esse é o livro. Está entendendo aí? Está claro? Então, a situação aqui é essa. Agora, você já entendeu essa parte. Nós vamos começar a entrar na mensagem em si. Preste atenção nisso. A história do juízo e da redenção da humanidade estão nas mãos de Deus, selado. Ninguém podia olhar, nem o ser, por mais perfeito que fosse, podia olhar para o livro, muito menos desatar os selos. E agora entra a pessoa. Meu irmão, preste atenção no peso dessa frase. Tudo, absolutamente tudo, é a respeito de Jesus. Não tem nada a teu respeito, não tem nada a meu respeito, não tem nada a respeito de anjo algum, da terra, do céu, nada a respeito. Toda mensagem que você ouvir, que der a você algum tipo de posição, renuncie. Qualquer mensagem que descrever o homem como o centro de alguma coisa, ignore-a, porque tudo, absolutamente tudo, aponta para Cristo Jesus, e tudo em Cristo Jesus encontra o propósito. E o texto que mais expressa isso é Apocalipse capítulo 5. Preste atenção. A história da humanidade está escrita. A história da redenção está escrita. A história do juízo está escrita. Mas está selada. Ninguém pode abrir o livro. Ninguém pode olhar para o livro. E agora esse texto vai mostrar e vai narrar a dignidade, a obra, a justiça e a autoridade de Jesus. Nós temos aqui nesse capítulo talvez a verdade mais profunda das Escrituras. Por quê, pastor? Sem Jesus e a sua obra de redenção na história, a história jamais poderia ser compreendida. Para você entender quem é Cristo, escute. João chorava, porque um anjo forte passou dizendo, clamando e gritando: não existe, não foi encontrado nos seres angelicais, no inferno, na terra,
em nenhum lugar encontrou alguém digno de abrir o livro. Ninguém que fosse digno de olhar para o livro. Aí um ancião aparece e fala: João, não chora. Olha aí, versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora o ancião fala: João, não chora, porque existe sim alguém que é digno de abrir o livro. Existe sim, João, e preste atenção para você entender. Deus fez uma promessa a Adão e falou que que o homem reinaria sobre a terra. Mas Adão pecou e perdeu esse propósito, perdeu esse privilégio. Só que Paulo vai narrar e vai falar o seguinte: pelo primeiro Adão isso entrou no mundo, mas pelo segundo Adão não, e chama Jesus de o segundo Adão. Então Jesus aparece, ele é o último Adão, e ele haveria de reinar. Por quê? Porque um homem que poderia abrir e tomar o livro, somente um homem poderia, porque a promessa foi feita ao gênero humano. Por isso Cristo precisou se encarnar. Entende a doutrina da encarnação? A promessa foi feita, era para reinar sobre a terra, mas Adão perde isso. O segundo Adão vem e não perde isso. Por isso o único que foi digno de abrir o livro, ele se apresenta, ele entra na história. E é interessante aqui que ele vai dizer o seguinte: o ancião vai narrar quem é digno e vai chamar Jesus de o leão da tribo de Judá. O que ele está fazendo aqui? Está fazendo menção a uma das primeiras profecias messiânicas em Gênesis, lá no capítulo, se eu não me engano, capítulo 49. Ele vai fazer essa menção aonde Jacó vai abençoar os 12 filhos, mas sobre um filho Jacó dá uma bênção diferente. E ele fala assim: Judá, você é leãozinho, e o governo, Judá, o cetro, jamais se apartará de ti. Judá, você é leãozinho. E daí então surge, porque Jesus é da descendência genealógica de Judá. Só que ele vai falar o seguinte: não é só o leão de Judá, ele é a raiz de Davi. Davi descendia de Judá, e a promessa para Davi também foi que nunca faltaria sucessor da linhagem, da descendência de Davi no trono de Israel. Só que vai falar que ele é a raiz. Por quê? Querido, quando se corta uma grande árvore, a raiz ainda continua profunda. Está falando o seguinte: olha, o legítimo rei que vai reinar, o trono de Davi veio, ele reinou e se foi, mas a raiz continua, e o reino, o rei do reino, ele aparece aqui, e o ancião vai falar: ele é a raiz de Davi. A descendência, a promessa não caiu por terra. A promessa que foi feita, a palavra que foi dada a Judá por Israel, seu pai, a promessa que foi feita a Davi, estava apontando para o legítimo rei. E aí preste atenção, o ancião vem e fala: João, aquilo que era um grande problema não chora mais. O leão de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele é digno para abrir o livro. João olha, o que João está procurando quando ele olha? O leão de Judá.
que o João vai ver? Olha aí. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, crucificado, deitado, caído, em pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Mas olha que frase intrigante aqui. Um cordeiro, como tendo sido morto. O que é isso? O que isso me ensina? Isso vai nos mostrar que Cristo traz com Ele, para todos sempre, as marcas do seu sacrifício. Pastor, como que o senhor prova isso? Ele ressuscita, retorna, visita os irmãos. O que ele fala para Tomé? Tomé, pega aqui nas minhas mãos. Põe a tua mão aqui, Tomé. Olha as minhas chagas. Cristo ainda mantém as marcas do seu sacrifício. Por quê? Porque que fala que o leão venceu. E quando João olha para ver quem venceu, ele vê o cordeiro. Porque Cristo, antes de se tornar o Messias conquistador, ele precisou vir como cordeiro, como servo sofredor, para que fosse achado digno. A obra de Cristo. Mas peraí, por que só ele foi achado digno? Nós vamos saber mais na frente. Por quê? O que levou Cristo a ser achado único digno de abrir o livro, de desatar os selos? Versículo 6. Ele fala: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Aí ele vai descrever o cordeiro que ele está vendo. Ele fala: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus. O que ele está descrevendo do cordeiro? Preste atenção. Tudo que João vai falar aqui, nós temos que nos atentar para simbologia, o significado que João está dizendo. Então ele vai dizer o seguinte: 7 chifres. Lembra do Apocalipse? 7, totalidade. Chifre significa poder, autoridade. Então João começa a descrever o que? No cordeiro, os atributos de Deus. Ele diz: 7 chifres, ou seja, todo poder, toda autoridade, onipotência. 7 olhos, consegue ver, discernir todas as coisas, onisciência. E ele diz: 7 espíritos de Deus. O que é isso? Cristo não pode estar em todos os lugares, matéria. Mas ele diz que o Espírito enviado por ele, de Deus, está em todo lugar. Onipresença, onipotência, onisciência e onipresença. O cordeiro. Então preste atenção, que a descrição do cordeiro, Cristo, são os atributos que são dados a Deus. Preste atenção. Nós vamos entender aqui agora, nesse texto, o que está acontecendo, pastor? A coroação de Cristo como Rei dos Reis, como Senhor do Universo. Cristo assumindo o seu reinado sobre o universo, assumindo o controle do universo. Então quem reina hoje no trono? Cristo. Pastor, não é Deus não. Vai vir um reino de Deus? Não. Pastor, não é o arrebatamento? Acabou todo mundo? Cristo vai reinar? Cristo está reinando hoje. Quem reina no trono hoje, quem tem toda a autoridade hoje, quem tem todo o poder hoje é Cristo. Vamos entender?
Preste atenção. Por que eu estou afirmando que quem está no trono hoje, e que tem toda a autoridade e todo o poder, é Cristo? Mateus capítulo 28, no versículo 18 a 20, ele chega para os discípulos e fala o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu, portanto ide, fazei discípulos de todas as, batizando em nome do e do Espírito. Toda a autoridade me foi dada. Preste atenção. Por que essa autoridade foi dada? Por que aqui é a coroação de Cristo? Por que aqui é o reinado de Cristo? Então o que está acontecendo aqui? Cristo morre, ressuscita, sobe aos céus e toma o livro. O tomou aqui significa que Deus, o Pai, entregou ao Filho o governo, o controle, o poder e a autoridade da história da humanidade. Ele pega o livro, desata os selos. Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Cristo agora está reinando. Vamos entender isso? 1 Coríntios, abre sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo vai narrar isso. Querido, preste atenção. Talvez você só não vai sair daqui maravilhado por causa talvez da limitação do pregador. Mas esse texto é espetacular, meu irmão. Não existe coisa mais profunda que esse texto, mais rica que esse texto. Preste atenção. Olha aí. Por que Cristo está reinando? Escute isso. Paulo vai dizer, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo está falando de Cristo como as primícias dos que dormem. Preste atenção. Aí ele vai dizer, então, versículo 24, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Preste atenção aqui, eu vou te explicar. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Olha aqui que Paulo está dizendo, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Para aí, para você entender. Paulo está dizendo que convém que Cristo reine. Cristo então morre, ressuscita, pega o livro, desata os selos e está reinando. Só que fala que o último inimigo que vai ser vencido é a morte. O que é isso? Aqui vai dizer, olha aí a narração para você entender. Ele vai pegar, e quando Cristo ressuscitar a sua igreja na sua vinda, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele então ressuscita a igreja. Aí ele vence a morte. E aí olha o que Paulo vai narrar. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, autoridade. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que ele está dizendo? Quando Cristo ressuscitar a igreja, os mortos em Cristo, a igreja sobe, a igreja é levada aos céus, a igreja que está na terra, os mortos em Cristo ressuscitam, ele vence a morte, então ele pega o trono, pega o governo, pega a igreja e devolve ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. O que ele está dizendo? Quem está reinando hoje? Cristo. Por isso ele disse, toda a autoridade me foi dada. Mas vamos entender mais. Nesse momento de coração, aqui, Cristo pega o livro, onde todos temem chegar,
todos temem olhar, ele pega o livro da mão, ele assume o controle do universo. E olha o que acontece. Volta para Apocalipse, versículo 8. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Quando tomou o livro, aí ele vai dizer: os 4 seres viventes e os 24 anciãos que estão lá diante do trono. Quem são os seres viventes? A criação, os animais. Os 24 anciãos, quem nós vimos? A totalidade da igreja, lembra? Lembra? 12 do antigo, 12 do novo. Lembra aí? A totalidade da igreja. Quando ele toma o livro, os 2 grandes elementos da criação se prostram e entoam um cântico dizendo: olha aí. E agora a pergunta que eu fiz foi: por que ele foi achado digno? Porque só ele é digno de abrir o livro. O que aconteceu para que ele abrisse o livro? O que foi feito? Aquele problema inicial, não tinha ninguém que pudesse abrir o livro. Algo precisava acontecer para que o livro fosse aberto. Por que ele foi achado digno? Olha a resposta do versículo 9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. O ancião falou que o leão venceu. E aqui o cântico que eles vão cantar é: ele é digno de abrir o livro, porque ele foi morto, porque ele morreu. O que é isso, pastor? Preste atenção nisso, irmão. Aqui está o centro desse texto, a dignidade de Jesus. Ele foi digno de abrir o livro por causa da sua morte vicária na cruz. Nós nunca poderemos exaltar de maneira suficiente a importância da morte de Cristo na cruz do Calvário. Se nós tentássemos usar todas as palavras de sabedoria humana, nós jamais conseguiríamos exaltar esse feito. Nós jamais podemos compreender a altura, a profundidade, a extensão, a largura desse feito. Agora eu quero que você entenda por que a mensagem da morte, da cruz de Cristo, deve ser o centro do Evangelho. Porque ele venceu, porque ele morreu, ele tomou o livro da mão, ele pegou o livro e abriu os selos porque ele morreu. Essa é a mensagem central do Evangelho. Nenhuma outra mensagem é mais importante, nenhuma outra mensagem deve ser proclamada, meu irmão, pela igreja. Meu irmão, preste atenção: nenhuma mensagem além da mensagem da cruz deve ser proclamada pela igreja. Essa é a maior notícia do mundo, essa é a maior mensagem do mundo. Você entende por que no Evangelho não tem espaço para homem? Porque a mensagem central do Evangelho é: Cristo veio, o Verbo, há mais de 2000 anos atrás. É isso que o mundo precisa ouvir. O mundo não precisa ouvir que precisa ser curado de doenças, que precisa ser rico, que precisa ser próspero, que precisa ser feliz. O mundo precisa ouvir que há mais de 2000 anos atrás o Verbo se fez carne e o seu nome é Jesus de Nazaré. Habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, foi crucificado, morto, sepultado. A morte não pôde conter. Ao terceiro dia os grilhões se quebraram, a morte foi morta e Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem central do Evangelho. É isso que a igreja precisa pregar. É isso que o mundo tem que ouvir. Por fora. Para que você está com medo? Você está com medo de quê? Se o Cordeiro tomou o livro e está governando sobre a terra, você está com medo de quê? Nós estamos com medo de quê? Se quem está no controle do universo é o nosso Deus, qual é o medo? Qual é o desespero?
Meu irmão, preste atenção. Entenda isso aqui. Ele diz: Ele foi morto, e com o sangue dele Ele comprou para Deus os que procedem de toda língua, trigo, povo e nação. Olha quem vai restaurar o reino. E Ele diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E o que? A promessa feita lá no Éden: reinar sobre a terra. Cristo comprou para Deus com o seu sangue. Entenda agora, preste atenção. O lugar que ninguém podia acessar, o livro nas mãos de Deus, o Deus que habita em luz inacessível, que ninguém pode olhar, anjos. Cristo vence a morte, vem na terra, vive vida digna, pura, santa, é morto, crucificado, ressuscita, volta aos céus e entra firmemente até o trono e pega o livro. E aí preste atenção, quando ele pega o livro, versículo 11, o que resta para o céu? O desespero do céu, o desespero do anjo forte. Ninguém é achado digno. Jesus entra no céu, volta ao céu, pega o livro. E o que sobra para o céu? Preste atenção. Então vi, o versículo 11, uma voz de muitos anjos e ao redor do trono os seres viventes, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando, dizendo em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. O céu começa a adorar, prestar a adoração que estava dando somente a Deus, agora a Cristo Jesus ressurreto. Ele pega o livro e ele diz: esse livro foi conquistado, o direito sobre esse livro foi conquistado pelo meu sangue na cruz. E aí então, versículo 11, o céu começa a adorar. E aí ele começa a dizer, João, o cântico que o céu começa a cantar. Só que João ouve não só o céu adorar. Entenda agora a escritura, preste atenção como que se encaixa, como que é perfeita, maravilhosa, santa, pura, eterna. Se você não tem noção, meu filho, essa é a palavra mais poderosa do universo. Preste atenção. Quando os anjos, quando João vê, ele ouve também, versículo 13, que toda criatura, não só mais do céu, mas que há no céu, que está sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, está dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes também dizem amém. E a igreja se prostra e o adora. Preste atenção. Ele entra, assume o governo. Não mais só o céu adora, toda criatura do céu, da terra, debaixo da terra, do mar. O que ele está dizendo? Filipenses capítulo 2. Ele está narrando Filipenses 2. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse: Ele é o Senhor. Toda língua confesse que Ele é o Senhor. Você tem noção de quem é esse Jesus?
Consegue entender? Meu irmão, você consegue entender por que ele não pode ser ignorado? Eu não sei como é que você vive como se ele não existisse. Como que a gente vive? Meu irmão, a história só continuou. A história só faz sentido. A história só caminha porque ele tem o controle. Ele abriu o livro, ele tomou o livro. Consegue entender agora por que tudo é ele? Tudo aponta para Jesus. Consegue entender agora por que os anjos vão cantar? Os serafins, os querubins, os 4 seres viventes, por que todos vão entoar esse cântico? Consegue entender por que toda língua vai confessar Ele? Consegue entender por que Ele não se pode colocar outra coisa no Evangelho senão Ele? Consegue entender por que não podemos manusear o Evangelho e colocar homem nenhum? Consegue entender por que nós não podemos colocar matéria no Evangelho? Consegue entender por que a gente não precisa pegar recursos externos para o Evangelho? Consegue entender agora por que nós não podemos negligenciar o Evangelho? Consegue entender, meu irmão? Que se Ele não for o centro de todas as coisas, não existe Evangelho. Porque Ele é o centro não só do céu, mas também da terra, do universo e de tudo criado. Tudo aponta para Ele, tudo volta para Ele, tudo é por causa dEle. Paulo então brada e diz: porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Consegue entender agora? Talvez agora você vai entender a minha revolta com esse Evangelho que está sendo pregado, onde o homem é colocado, a bênção é colocada, o dinheiro é colocado. Preste atenção, toda a igreja que prega prosperidade financeira, tira Cristo e põe o demônio no centro. Tira Jesus e põe Mamon no centro. Não se pode fazer isso com o Evangelho. Ele é o centro. Ele, Cristo, Ele pegou o livro, Ele agiu, Ele com seu sangue, Ele comprou, Ele pagou, e Ele desatou os selos, e Ele governa. Por isso Ele esmagará a cabeça da serpente, por isso Ele esmagará os principados, Ele esmagará as potestades. Por isso, porque Ele venceu. E no dia do juízo, quando João olhar, vai aparecer não o cordeiro, mas o leão rugindo. Meu irmão, não aceite outro evangelho que não ponha Cristo aí. Não aceita. A primeira coisa que você tem que detectar é a mensagem: cadê Cristo? Aonde está Jesus nessa mensagem? A primeira coisa que você tem que detectar na igreja: aonde está Jesus na igreja? A primeira coisa que você tem que detectar: onde Cristo está. E a primeira coisa que você tem que fazer hoje é: onde Cristo está em meu coração? Aonde Ele está, meu irmão? Cristo. Entende agora o texto? E Ele vai fazer isso. Busca a sua igreja, ressuscita aqueles que morreram em Cristo. Pega tudo isso e diz: Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Agora o Senhor pode voltar a ser tudo em todos. A obra está concluída. O Cordeiro. Por isso as nossas canções têm que apontar para o Cordeiro.
Nossas mensagens têm que apontar para o Cordeiro. A igreja precisa apontar para o Cordeiro. A nossa vida precisa apontar para o Cordeiro. Foi Ele quem fez todas as coisas. Diz Paulo aos Colossenses que nele tudo subsiste. Diz Paulo que nele, em Cristo, as coisas encontram o seu propósito.